aquele up para a vida, já agradeceu o papai por você estar vivo, estar viva? Você não fez isso, faça, independente do teu caráter religioso, da tua fé, da tua crença, da tua raça, da tua cor. Eu quero dizer para você, Deus é real. Ele é real na minha vida e se você crê, Ele é real na tua vida. Começa hoje. Para quem não me conhece, meu nome é André Alves, terapeuta da TRG, especialista em transtorno, síndrome, oralidade, especialista em neurociência e também conselheira da fé. Eu quero dizer para você, tem pessoas que tentam ignorar o óbvio. Quanto a fatos, não há argumento. Existe uma célula dentro do nosso corpo chamada laminina em formato de cruz, que é ela que é responsável pela distribuição de proteínas para todo o nosso corpo de maneiras iguais. Existe algo tão pequeno chamado glândula pineal, que é responsável quando dobramos os nossos joelhos ou fechamos nossos olhos, ligamos nossas mãos uma na outra para apresentar a Deus. Ela libera uma molécula plasma que faz frequência entre você e o Criador, o teu espírito e o espírito do Criador. Deus é presença, Deus é energia, Deus é luz, Deus está dentro de mim e de você. Ele é real na minha vida, Ele é real na tua vida se você crer. Determine isso para você. Deus é real na sua saúde, Deus é real na sua saúde física, mental, espiritual, financeira. Deus é real nos seus negócios. Nada vai impedir aquilo que você determinar para a tua vida, mas você precisa crer. Não consegue viver sem o ar de respirar, porque Jesus, o ar de respirar é o Espírito Santo. Ninguém consegue viver sem o ar de respirar, o nosso Criador. Aqueles que respiram com ar mecânico não duram muito tempo. Precisa do ar natural do papai. Você pode tentar ignorá-lo, mas ele está dentro de mim e está dentro de você. Nós iremos falar hoje sobre o sistema nervoso e quais são os síndromes, os transtornos que são mais atacados, são mais prejudicados por esses sistema nervoso se você estiver desregulado. Existe um sistema nervoso chamado nervo vago. Muitos falam nervo vácuo, mas o nome real é nervo vago, porque ele fica como se fosse solto, vagando dentro de você, dentro de mim, dentro de você. Para quem não sabe, o nervo vago, ele começa aqui no centro do nosso cérebro, aqui do neocórtex, e termina lá no seu reto. O nervo vago, ele é responsável por controlar seus batimentos cardíacos, por controlar o seu intestino, sua parede intestinal, o seu aparelho intestinal. Ele é responsável pela sua respiração, ele é responsável pelo ar, pela sua fala e o mais importante, ele é responsável por nossas emoções, o nervo vago. E se você estiver com esses transtornos, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada ainda maior, são mais prejudicados. Depressão, fibromialgia, TDAH, síndrome de personalidade, que a pessoa tem personalidade, principalmente quem tem personalidade exida, que pessoas falam que são personalidades exigentes, que pessoas que gostam tudo no lugar. Isso são transtornos, são pancadas, são traumatizações profundas que precisam ser reprocessadas. E muitas pessoas falam, por que os médicos não falam isso? Porque os médicos não estudam isso nas faculdades. Eles não entendem essa área. Porque os médicos são tangíveis, eles só fazem aquilo que eles vê. E o terapeuta, ele é intangível, porque ele estuda a mente. Os médicos e os psicólogos estudam o cérebro. O terapeuta estuda o cérebro, o encéfalo em todo. Eu, como neurociência, também estudo o encéfalo, o cérebro em todo. E estudo a mente, o inconsciente, que é o nosso, aqui na região pubar, que nós conhecemos, nós terapeutas dizemos que é o cérebro reptiliano. É ele que é responsável por nossas emoções. E se seu sistema nervoso estiver desregulado, que é o nervo vago, e tem ainda um sistema nervoso ainda maior, que é o nervo periférico.
que ele é o todo do nosso corpo. Ele fica fora do cérebro e fora da medula espinhal. É ele que é responsável por todo o sistema nervoso do nosso corpo. Os hormônios e as nossas células são responsáveis por distribuir oxigênio, energia, né, para o nosso cérebro. Oxigênio, energia, que é glicose e oxigênio. Mas da onde vem a energia? Da onde vem o nosso sangue? Se eu fizesse essa pergunta hoje, você saberia me responder? Aonde acontece a fabricação daquilo que controla todo o nosso corpo, que nos dá vida, que é o nosso sangue, que é o nosso oxigênio? Muitos não sabem. Existe dentro de nós uma fábrica que fabrica o nosso sangue. As herbáceas, a Global. Para quem não sabe, o nosso sangue é produzido na medula óssea. Por isso que quando as pessoas encarretam problemas na medula óssea, se não tratar a tempo, se não descobrir o diagnóstico a tempo, raramente as pessoas sobrevivem. E a maioria dos problemas são encarretados através de transtornos, porque a pessoa começa com traumatizações desde criança e ignora aquilo, e quando adulto começa, às vezes muda de vida, estuda, cresce fisicamente, cresce financeiramente, cresce num grau de escolaridade elevado, mas a velha criança ainda continua. Como André, que eu sei que eu ainda continuo, que a velha criança ainda me predomina dentro de mim? É quando você separa de alguém, está num relacionamento frustrado, relacionamento abusivo, separa de alguém, você começa a sofrer. Isso significa, não é porque você é sentimentalista, porque a velha criança, a sensação de abandono ainda predomina dentro de você, a velha criança ainda domina você. Então você adquiriu idade, mas você não adquiriu maturidade. Provadamente pela ciência, adultos não adoecem psiquicamente. Quando há adoecimento no nosso psiquismo, é sinal que a velha criança ainda predomina dentro de você e você precisa ressignificar. Você precisa fazer o reprocessamento generativo cronológico para que você possa recuperar novamente a sua qualidade de vida mental, que você possa recuperar novamente o equilíbrio mental, que você possa viver com mais longevidade, mais tranquilidade. Caso você não cuide da sua saúde mental, você vai encarretar vários tipos de problemas e pode, da mente, passar para o físico, se você não ressignificar o seu psiquismo. Pode encarretar problema de pressão arterial, tireoide, problema na glândula tireóica. Hipertireoidismo pode aumentar ainda mais. Se a pessoa já tiver, ele vai a tendência a aumentar ainda mais. Outra coisa, gente, quem tem hipertireoidismo tem que diminuir o álcool, que o alcoolismo ainda pode dar problemas intestinais, da desidratação, fraqueza muscular, mas outrora nós iremos falar sobre o hipertireoidismo, mas iremos falar sobre as pessoas que precisam se ressignificar, reprocessar, e os únicos que podem fazer isso é o terapeuta, porque trabalhamos com a mente. Por isso que nós somos intangíveis. Se você precisa fazer um tratamento, se você sofre com algum desses transtornos que eu disse anteriormente, que é a minha especialidade, nos procure. Nós estamos atendendo online. Ainda não temos consultório físico. Breve, com a graça de Deus, teremos, mas iremos ter o prazer de atender você. Afinal, você não está doente. O seu cérebro está apenas cansado. Se você que sofre com esse tipo de problema, não está conseguindo dormir à noite, você está sofrendo com insônia, com todos esses transtornos, eu posso te ajudar. Que o seu dia seja lindo. Deus é real na minha vida. Determina que Ele é real na sua vida e você pode se livrar desses sintomas. Tenha um excelente dia.